pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Beto e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudinho o que eu achei do Justice, novo álbum do Justin Bieber. Apesar de alguns singles terem sido lançados no final de 2020 e outros no início de 2021, o álbum novo do Justin chegou nas plataformas de streaming somente no dia 19 de março. Ou seja, faz pouquíssimo tempo e o disco ainda tá bem fresquinho. Além disso, tem uma nova versão também, né, a versão Deluxe, porém, eu ainda não consegui ouvir a versão Deluxe completa, então essa análise aqui vai valer somente para a versão Standard. Então, é isso. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, já curtam aqui embaixo e se inscrevam no canal pra dar aquela ajudinha. Então é isso aí, vamos lá! Antes de dar então a minha opinião sobre o álbum em si, sobre a temática, sobre a produção e tudo mais, eu vou passar por cada uma das músicas de maneira bem breve para dar uma leve contextualizada aqui para vocês. Bom, então no total o álbum tem 16 músicas, incluindo Holy, Anyone, Lonely, Hold On e Peaches, que já ganharam aí seus respectivos clipes. E por falar em clipes, minha gente, o Justin acertou em cada um deles sim. Inclusive, o último que foi lançado foi o videoclipe de Peaches, que chegou juntamente com o álbum no dia 19 de março. Mas então vamos lá. A primeira música do álbum se chama Too Much e começa logo de cara assim com um discurso do Martin Luther King. E apesar da música em si ser bem legal, esse início acabou gerando bastante polêmica. Pra quem não sabe, gente, o Martin Luther King, ele foi um dos grandes e principais ativistas pelos direitos das pessoas afro-americanas. Então, qual seria o sentido do Justin Bieber, que é um cara branco, canadense, de se apropriar de um discurso dele pra começar o álbum? Bom, fica aí o questionamento, porque, né, gente, eu, enquanto homem branco, também não tenho lugar de fala nenhum pra dizer se essa foi uma atitude legal ou não. Porém, o fato é, eu vi muitas pessoas criticarem nas redes sociais. Mas enfim, Too Much é uma música que particularmente eu gostei bastante, porque ela acompanha, gente, uma melodia de piano no fundo. E como vocês sabem, eu tenho um certo ponto fraco com piano. Eu sou muito apaixonado por piano. Então logo quando eu ouvi essa primeira música, eu já fiquei tipo, gostei. Na letra, ele fala um pouquinho mais sobre as questões do relacionamento dele com a Hailey. Porém, na música seguinte, In Deserve You, o clima começa a ficar um pouquinho mais contagiante, porque a batida da música é bem mais animadinha, numa pegada bem mais pop, e o Justin fala sobre ele não querer voltar a ser a pessoa que ele era antes. Provavelmente aquele jovem meio, como eu posso dizer, sobre aquele jovem mais polêmico que ele foi há alguns anos atrás. Em seguida, As I Am também segue essa sonoridade de um pop mais animadinho, porém dessa vez com a presença do icônico Khalid. E aí eles falam bastante sobre suas angústias e inseguranças. Logo depois, o clima cai um pouquinho porque Justin chega com a música Off My Face, que tem uma pegada meio acústica. Mas sério, apesar de músicas acústicas não serem o tipo de música que eu mais gosto, nessa isso não é um problema nenhum, porque sério, gente, a música é muito linda, e inclusive dá até pra dar aquela choradinha básica, sabe? Ai, perfeita. Porém, quanto à letra em si, quanto à composição, sem muitas novidades. Ele fala basicamente ainda sobre o romance dele com a esposa. Agora então chegou a vez de Holy, que é uma música do Justin que já se tornou bem conhecida, e se trata de uma parceria com Chance the Rapper. Holy, na verdade, gente, tem uma pegada sonora, assim, um pouco diferente das músicas anteriores. E assim, gente, é uma música meio gospel, sabe? Ele reflete bastante sobre o amor e a conexão dele com Deus. E essa coisa das referências religiosas e tudo mais, elas estão não só na composição da música e nas coisas que ele fala, mas também em alguns outros elementos, como por exemplo, o coral que toca no fundo da música, dando aquele ar de música mais gospel, que é lindíssimo. Sem contar o clipe, né, gente? O clipe de Holy, ele dá o tom ali pro álbum, né, pra temática proposta pelo álbum, e fala também de questões assim de justiça social. Então é algo bem emocionante. Eu, quando assisti a primeira vez, até caiu um cisco no meu olho. A próxima música então se chama Unstable, que é uma parceria com The Kid Laroi. E mais uma vez na composição, o Justin fala sobre o amor. Porém dessa vez a música tem alguns elementos
do R&B. Então acaba fugindo um pouquinho daquele pop animadinho que a gente estava vendo em algumas músicas até agora há pouco. Em seguida, mais uma vez, o Justin insere no álbum um trecho de Martin Luther King. Só que, enquanto lá no início do álbum era só um trechozinho, agora Martin Luther King aparece com um discurso completo dos anos 60. A fala de Luther King é a seguinte: você morreu quando se recusou a defender o que é certo. Você morreu quando se recusou a defender a verdade. Você morreu quando se recusou a defender a justiça. Forte. Quando você ouve o Martin Luther King falar com toda a intensidade, um peso de um discurso vindo dele, o mínimo que acontece é você esperar que as próximas músicas do álbum tratem de questões mais necessárias e sociais. Mas, gente, pelo menos isso era o que eu esperava e já adianto pra vocês que não rola. Muito pelo contrário, gente. Na sequência, a música Die For You muda um pouquinho a vibe do álbum e dá início a uma sequência de músicas um pouco mais agitadas, porém na mesma narrativa do romance. Porém, uma coisa que ficou bem clara pra mim é que Die For You tem algumas referências meio que oitentistas. Então o Justin, ele tentou entrar nessa vibe e pra mim, que sou muito fã do The Weeknd e do After Hours, o álbum do The Weeknd veio na minha cabeça na mesma hora que essa música começou a tocar. Porque tem sim alguns elementos que são referentes desse tipo de música. Agora eu vou dar um certo destaquezinho aqui pra música Peaches, que é uma das que eu mais gostei do álbum, e eu vejo nela bastante potencial pra se tornar um sleeper hit. É uma música que eu consigo visualizar bastante, ela crescendo aos pouquinhos, até ir chegando no topo das paradas, sabe? O clipe dessa música, gente, inclusive, é assim, tudo de bom. Como a faixa, né, é uma parceria com Daniel Caesar e o Giveon, eu nem sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome destes rapazes, mas acredito que seja. Os dois estão no clipe e, mais uma vez, as referências oitentistas aparecem não só em algumas batidas da música, mas também, gente, em alguns elementos que surgem no clipe. Como, por exemplo, alguns reflexos de luz que aparecem em algumas cenas, principalmente quando ele tá dirigindo um carro daqueles bem antigos que a gente quase nunca vê por aí. Se aproximando então um pouco mais do fim do disco, o Justin ele segue com a música Love You Different, que tem uma pegada assim sonora mais parecida com os tempos do auge da carreira dele, daquela época de Purples. E logo na sequência vem a música Loved By You, que também segue essa mesma sonoridade, porém dessa vez é uma música em parceria com o rapper Burna Boy. E por último, mas não menos importante, duas baladinhas maravilhosas que a gente já conhecia antes da estreia do álbum: Anyone e Lonely. I'm so lonely. Gente, essa música é tudo. Ai. Em Anyone, ele se declara mais uma vez pra Hailey, porém, em Lonely, a composição é um pouquinho diferente. Eu acho, sinceramente, que essa é a música do álbum do Justin que eu mais me identifico, não só pelo título, mas também pela melodia e por toda a composição dela. Nessa música, o Justin ele fala bastante sobre as consequências de ser uma pessoa muito rica, com muito dinheiro e famosa. Por exemplo, no clipe, o Justin ele é representado por um ator vestido com algumas roupas dele daquela época lá de 2012, do início da carreira, só que mostra ele nos bastidores. Então aparece realmente a forma como o Justin Bieber se sentia quando tava fora dos palcos, entendeu? Tipo, bem perdido, bem sozinho. E eu, quando vejo uma cena dessa, me toca. I'm so lonely. Mas assim, gente, fim do álbum, acabaram as músicas, só que ainda não terminou esse vídeo porque eu ainda tenho algumas opiniões aqui para dar. Aquele que se acha, né, o crítico especializado, quem vê pensa. Mas enfim, gente, quero contar pra vocês também o que eu achei desse álbum. Eu gostei muito, muito mesmo de várias músicas do Justice. Inclusive, eu acho que algumas delas representam uma evolução bem grande do Justin Bieber como artista. E não só como artista, mas também vocalmente falando. Você vê que a voz dele tá diferente do último álbum. As canções também, elas são todas muito bem produzidas. Muitas delas têm sonoridades bem legais e composições bem bacanas mesmo. Mas pra mim, o que pega é que todas essas músicas compondo juntas um álbum, eu não acho tão bom. Quando eu penso num álbum, gente, eu penso num conceito, numa temática, numa estética visual e sonora, tudo o que faria um álbum ficar
o mais redondo possível, entendeu? Onde todos os elementos que aparecem no álbum, eles têm um porquê e um significado. Porém, nesse disco do Justin Bieber, eu não consigo entender o que ele tá querendo dizer. Com o nome Justice, com o clipe de Holy e principalmente com os trechos do discurso do Martin Luther King, eu esperava que o Justin Bieber fosse falar no álbum sobre temas mais necessários, mais relevantes, coisas que precisam realmente ser discutidas, com um tom mais político, algumas críticas e tudo mais. Mas o que acaba me parecendo bastante é que os trechos do Luther King foram colocados ali de graça, assim como o nome Justice, porque se você for reparar, o Justin, ele não se aprofunda em nenhum dos temas que ele tá falando, exceto sobre a paixão dele pela Hailey, mas até aí, pra que ter um álbum chamado Justice, com temas e discursos sobre Luther King e falar de amor mais uma vez? Não parece fazer muito sentido na minha cabeça. Então assim, fãs, não me odeiem, mas pra um álbum que teoricamente falaria sobre questões de justiça, né, essas questões sociais, muitas músicas pra mim perderam o sentido de estar ali. Eu acho sim, muitas delas muito boas, muito legais, ótimas, inclusive tenho ouvido bastante, mas não para serem inseridas num contexto com Luther King, entendeu? Enfim, vocês gostaram do novo álbum do Justin? Me contem aqui nos comentários, digam pra mim qual é a sua música favorita e se vocês concordam também com o meu ponto de vista. Se vocês não concordarem, eu tô super aberto também pra ouvir o que vocês pensam sobre o álbum. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais, enviem o vídeo para um amigo. Um beijo e até a próxima. Whoa, 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 whoa.